Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira orando por você, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Eu, Jesus e a Bíblia. Acabando de chegar de uma caminhada, agradável, forte, boa. Glória a Deus. E sempre assim, o meu combustível é a palavra. O carro depende do álcool, da gasolina e do diesel, Eu dependo muito dessa palavra. Eu sou dependente dessa palavra, a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amados, hoje a palavra se encontra diante dos bons dias que eu recebo, enfim, e que também envio, enfim, eu costumo dizer para os abençoados, eu analiso, por mais simples que seja uma mensagem, um bom dia, a forma que está escrito, eu analiso tudo isso. Aqueles que pensam que manda os bom dia para o pastor Dalmo e que ele não analisa, ele analisa sim, ele observa sim. E eu ganho muito com isso. É para o meu aprendizado, porque de nada eu sei. Só sei que de nada eu sei. Para dizer, o nosso filósofo, E hoje eu recebi um bom dia de um abençoado amigo e que me deu esse bom dia. Eu fiquei depois analisando, refletindo e acabei buscando dentro da Bíblia um respaldo, um versículo para que eu pudesse assim expressar sobre aquele bom dia, o que estava nos dizendo aquele bom dia, a forma que foi expressa. E eu falo para todos, tem cuidado, muito cuidado, porque recebe um bom dia, uma boa noite, e aí não analisa direito, enfim, uma mensagem, cuidado, a gente tem que analisar, tirar o que é bom, o que é ruim, a gente descarta. E esse amigo mandou hoje, estava escrito da seguinte forma: Deus está em todos os lugares. Aí eu parei, analisei. Deus está em todos os lugares. Aí eu falei, Senhor, é assim? É desta forma? E eu saí, fui fazer a minha caminhada, fui levar o nosso ID, fui conversar com os abençoados, a serviço do Rei. Eu sou soldado. Hoje eu posso dizer, hoje eu sou um soldado de Cristo. Amém. Sou assessor de Jesus. Amém. Sou amigo de Jesus. Não sou mais servo de Jesus. De servo eu já fui já. Hoje eu já sou amigo. Está escrito na palavra. É só meditar que você vai encontrar. E estava escrito, Deus está em todos os lugares. Eu saí com aquele bom dia e analisando diante de tantas palavras que hoje eu ouvi, falei, enfim, mas eu fiquei, Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. E vamos buscar algo que possa nos provar que Deus não está em todos os lugares. Deus, eu agora estou dizendo, pastor Dalmo, Deus não está em todos os lugares. Deus é dono da prata e do ouro, criou os céus e a terra, criou o meu fôlego. Deus criou todas as coisas, todas. Fez o homem imagem e semelhança dele. Fez o homem com uma imagem e semelhança dele. Pena que o homem não sabe dar valor. Pena, que o homem não valoriza. Esse amor tão grande que Deus fez a gente como imagem e semelhança. Mas tudo bem. E Deus não está em todos os lugares. Deus está de lá vendo tudo.
Porque ele é dono da prata, do ouro, ele é dono de tudo, ele está vendo tudo. Mas eu quero provar aqui dentro da palavra que ele não está em todos os lugares. Mas eu quero primeiro iniciar aqui, lá em 1 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo nos aconselha, porque as epístolas de Paulo é muito inteligente, sábio, e as epístolas dele têm um conteúdo muito forte, né? E nos aconselha, os nossos corpos são membros de Cristo. Aí, parei, nossos corpos são membros de Cristo. E está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só, o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O apóstolo Paulo nos orientando que todas as coisas podem nos ser lícitas, mas não deixa ser dominado por nenhuma. É a palavra. E o que tem a ver, pastor, com o que o senhor falou? Que Deus, o senhor ouviu a mensagem que mandaram para o senhor, que Deus está em todos os lugares. Aí agora, aqui é o Novo Testamento. O apóstolo Paulo já falando. Agora, vejamos aqui no Velho Testamento. O Velho Testamento aqui que se encontra em Juízes. Em Juízes 16, Juízes 16, veja bem, aonde nos fala da seguinte forma: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vejamos, eu fui lá no Primeiro Testamento, aleluia, aonde Paulo nos orienta que todas as coisas podem ser lícitas, mas nem tudo nos convém. O perigo que eu vou falar do perigo, do que pode causar as redes sociais. Com mensagens e mensagens e que você não analisa, você às vezes lê, mas não para refletir sobre o que você está vendo. Cuidado com essas redes sociais. Deus está em todos os lugares? Não. Deus vê tudo. Você acha que Deus vai fazer morada, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é Deus. Não é? As 3 pessoas em uma. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia está aqui falando. E aí, quando Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm, eu falo das redes sociais, citando porque eu recebi esse bom dia e estava escrito: Deus está em todos os lugares. Não está não, meu amigo. Você, meu amigo, que é evangelizado, conhece a palavra, e você que é uma pessoa culta, é inteligente, eu estou deixando claro para você que Deus não está em todos os lugares. Dentro da Bíblia. Não sou eu. Porque as redes sociais nós temos que ter cuidado com o que a gente está lendo, com o que a gente está vendo. Faça uma reflexão e veja se realmente tem algo de positivo e que edifica. E o que não, você tem cuidado.
Porque isso vem fazer com que a sua mente se torne um campo de batalha de sujeira. É um balde de lixo, aonde vai juntando só coisas que não edificam. Então, quando fala desta forma, mais uma vez, a partir do verso 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou-a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, Sansão despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, glória a Deus, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Se tinha retirado dele, virou as costas para ele, naquele momento. Quando eu falo Deus vira as costas, ele vira as costas, sim, acabou. O Espírito Santo, Deus, já se tinha retirado dele. Agora não sou eu não, viu, irmãos? Meus amados, está aqui, ó. Não sou eu, está aqui. É a Bíblia. Está aqui, ó, é o livro sagrado. É só orar, pedir sabedoria a Deus, meditar nas Escrituras e Ele nos dá. Porque sem Deus aqui eu não iria entender nada. Não iria mesmo. Essa história de Sansão que todos já conhecem, aonde os filisteus, né? Aonde os filisteus conversando com Dalila, né? Todos já sabem que Sansão, um anjo apareceu à mãe Sansão, que ela iria sim ser mãe. Ela era estéril, mas iria ser mãe de um menino, o Nazireu, o Nizereu, né, como queira, que é assim a palavra. Deus mandou Sansão para que Sansão viesse se libertar aquele povo rebelde que estava na sua rebeldia, aquele povo de Israel. E Deus deixou aquele povo 40 anos sobre o jugo dos filisteus. Mas Deus depois enviou Sansão. Mas Sansão, como todos já conhecem a história, eu quero só ler o verso 19 e o 20, fui lá no capítulo do Novo Testamento, porque nem todas as coisas são listas, mas nem todas nos convêm, justamente quando o apóstolo Paulo nos aconselha. E eu estou falando, porque hoje eu recebi esta mensagem, que Deus está em todos os lugares. Não. Deus estava com Sansão, o Espírito Santo de Deus. Mas, devido também, o cumprimento das Escrituras, claro, mas devido à teimosia de Sansão, que se apaixonou por Dalila, Dalila foi traiu Sansão, né? Para poder, ela, uma mulher que fez com que Sansão fosse pego, né? E Sansão estava achando que ele ainda estava com aquela força. Eu quero deixar claro que eu vejo muitos falando que aquela força era Sansão, o Espírito Santo de Deus, sim. Mas os cabelos de Sansão, que foi pedido para não cortar dentro, ainda foi pedido no ventre da mãe para que o cabelo não fosse cortado. Aquilo era um voto. E Sansão quebrou aquele voto. E voto não se quebra. Voto não se quebra. Mas infelizmente o homem quebra voto. Mas Deus não quebra voto. Portanto, eu aconselho, eu oriento. Antes de fazer um voto, ore ao Senhor, respire fundo, fique em paz e vê se você realmente vai cumprir com esse voto. Porque uma vez que você não cumpre com esse voto, você vai sofrer as consequências também. Você vai pagar o preço. Deus vai te perdoar, pode não, vai te perdoar, mas você vai pagar o preço, você vai passar pela dor.
Então, só para falar para esse amigo que Deus não está em todos os lugares. E quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Deus se retira, meu irmão, de dentro de uma casa, de uma família que só vive em desavença. Uma família bagunçada, a palavra é essa, bagunçada. Uma família onde não tem comunhão com Deus. Uma família onde vive, sabe, sem harmonia. Você acha que Deus vai fazer morada ali? Não. Outra hora, muitas vezes, a família era da comunhão de Deus, era uma família de Deus, aleluia, porém se rebelou como aquele povo de Israel e Deus simplesmente saiu. O Espírito Santo de Deus saiu devagarinho, vagarosamente saiu numa boa, tranquilo. Deus não vai forçar a barra. Você está escolhendo esse caminho? Siga esse caminho. Deus não força a barra de ninguém. Então muitas vezes tem família que está estraçalhada espiritualmente. Sabe por quê? Porque antes era Deus dentro do lar, era a palavra de Deus dentro do lar. De repente começou a deixar Deus de lado e usar deuses, mamon, desunião, discórdia. Você acha que Deus está em todo lugar? Ele estava. Você acha que Deus vai estar em um lugar aonde já nasceu aquele local, aquele lugar? Já nasceu através da magia negra? Através de demônios? Porque o homem, ele vai em busca, ele vai buscar. Você acha que Deus vai estar lá e vai fazer morada lá? Não vai. Não vai. Então Deus não está em todo lugar. Deus está vendo tudo. Que é para na hora do juízo final, a cobrança, quando ele relatar tudo direitinho, aí sim, cada um vai prestar conta. Então, eu preciso deixar claro que Deus não está em todos os lugares. E quando eu falei no Novo Testamento que todas as coisas, lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, todas as coisas, são listas, mas nem todas nos convêm. Então, está dizendo, não está aqui podando, Deus não está aqui podando, não. Você de usar o que você quer, de fumar o que você quer, de beber o que você quer. Não, Deus não está podando você de nada disso, não. O apóstolo Paulo ali está dizendo, todas as coisas são listas, mas nem todas nos convêm. Está simplesmente alertando. Tenha cuidado com o que você usa. Como assim? Se eu estou falando das vestes, eu não sei se eu estou falando das vestes, se eu estou falando da maconha, do crack, se eu estou falando da cocaína, se eu estou falando da bebida. Eu só sei dizer, cuidado com o que você usa. Porque Deus não vai te proibir. Porque Ele não pode proibir, porque Ele deixou claro para nós que é livre-arbítrio e que o homem tem que escolher o seu caminho. Ele deu o caminho, mas muitos escolhem outro destino. É simples assim. E aí a gente tem que fazer a nossa reflexão. Então Deus não está em todos os lugares. Para Deus estar em todo lugar, ou Deus está no lugar, na sua casa, no centro da sua casa, você tem que viver em comunhão com Ele, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, sempre clamando a Deus. A primeira ordem, a primeira palavra dentro da sua casa tem que ser Jesus Cristo, salvação da minha alma, de nossas almas, meus filhos, minha família. Vem aqui, vamos orar.
É. Agora, Dalila foi lá, traiu o Sansão. O Sansão achou que estava bem, né? Porque todas as vezes que ele falou com Dalila, ele falou experimentando Dalila, com as pegadinhas com Dalila, e Dalila foi indo até que conseguiu fazer com que Sansão amolecesse aquele coração e falasse das tranças do cabelo. Né? E ali aconteceu o que aconteceu. Porém, o que, pastor? Claro, mas é mais para frente. Aí tem sim todo aquele que clama ao Senhor. Eu preciso aqui deixar para você uma palavra de esperança, família. Para você, família. Para você, meu jovem, minha jovem. Para você, meu amado, minha amada. E a palavra de esperança é: ainda há tempo. Assim como Sansão. Porque Sansão pagou. Pegaram Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, fizeram o que fizeram com Sansão. Mas Sansão, naquele momento de angústia, naquele momento, ele lembrou do Senhor nosso Deus e pediu a Deus, se fosse pela última, nem que se fosse pela última vez. E Deus foi lá e habitou nele, o Espírito Santo habitou nele. E ali, a palavra que nos fala, que naquele dia, ele demoliu tudo ali e matou mais gente que em toda a vida dele. Em todo o percurso da vida dele que ele teve. Então ainda há esperança de você, meu amado, minha amada, de você, família, fazer um concerto com Deus. Porque essa palavra, ela começa lá. Não estou fugindo aqui do bom dia que me mandaram. Mas essa palavra começa lá. Lá. Aonde aquele povo de Israel se rebelaram contra Deus. Esta palavra começa lá. E Deus deixou eles 40 anos sob o jugo dos filisteus. Então, tudo pode ser lícito, mas nem tudo nos convém. E Deus não está em todo lugar. Deus vê tudo, porque Ele pode todas as coisas. E nós podemos tudo nele, que nos fortalece. Eis aí a diferença. Será que Deus está em todo lugar? Não. Deus está vendo tudo. Agora, no dia do juízo final, cada um de nós vai prestar conta. Então fica aqui para o meu amigo, ele sabe muito bem, meu abençoado, você é evangelizado, né? Uma pessoa que eu considero bastante. Cuidado com as mensagens que envia para você. Cuidado. Faça uma reflexão, observe primeiro, veja o sentido dessa mensagem, o que está escrito, para que você não vá de impulso pegar para você aquilo que não é verídico. Porque Deus vê tudo, mas Ele não está em todo lugar. Quem está lá agora, vivendo nas trevas, brava, que vive, Deus não está lá, não. Deus está pronto para resgatar qualquer um de nós. Mas a partir do momento que nós venhamos dar um primeiro passo para Jesus, e Ele nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, por isso que eu vim aqui no Novo Testamento e falei aqui sobre a palavra que Deus, Ele vira as costas, sim, como Ele virou para Sansão naquele momento. E Sansão achou que estava com toda a força, não tinha mais força, e fizeram o que fizeram. Tenha cuidado. Aí vem a traição de Dalila, vem um bocado de situação que, quem sabe, numa outra oportunidade a gente pode estar ministrando sobre isso. Mas é porque eu hoje passei o dia, né, por aí, enfim, assim, meditando nas Escrituras com aquele bom dia aqui. Deus está em todo lugar. Deus está vendo tudo, mas em todo lugar não. Tem casas que está a plaquinha lá. Aqui eu e os anjos, eu e minha família serviremos ao Senhor.
A plaquinha está na porta. Mas dentro de casa, quem manda é o diabo. Deus vai estar lá? Não. De jeito nenhum. Deus está aonde a gente abre a porta e fala: entra, Senhor, que a casa é sua. Porque Deus não é invasor. Deus não é invasor. Então está na hora de ter mais cuidado com as redes sociais, com o que você vê, com aquilo que você lê, aquilo que você vê. Cuidado, tenha mais atenção. Porque nós estamos com os pés em cima da terra e se vacilar, qualquer coisinha, titubear, a gente está caindo. Está caindo. Então vamos ser mais sábios. E essa sabedoria só quem nos dá é Deus. Amém? Que o Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade, Pai. Obrigado, Pai, mais uma vez pelo dia de hoje. Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe essas famílias, esses lares que estão precisando da tua morada, Pai, na casa de cada um. Deus, faça morada. Mas que eles venham, Pai, dar um passo para o Senhor. E essas famílias que conheçam a tua palavra e que de repente rebelaram contra ti, meu Deus, que eles façam uma reflexão. Façam uma reflexão. E venha dar o primeiro passo novamente para o Senhor. Faz um concerto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Deixa lá o seu comentário. Seja membro lá do nosso canal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Deus maravilhoso na minha vida. Glória a Deus.